Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Acompanhe comigo os nossos objetivos. Bom, nós faremos a leitura então de uma reportagem, certo? Lembrando então aquele texto mais detalhado em relação a um fato apurado, né? Sempre ali com a intenção de esmiuçar, de colocar ali cada detalhezinho em relação àquele fato. Então, é uma análise muito maior, mais aprofundada do que faz a notícia, por exemplo, certo? Vamos também inferir uma informação implícita. Inferir é um dado que nós precisamos interpretar, não é algo que está tão na cara, né? Nós precisamos pensar um pouquinho mais, certo? E também nós vamos distinguir um fato da opinião relativa a este fato. Então, lembram lá a diferença entre fato, opinião? Lembrem que fato é algo que não muda, né? Então, uma informação concreta, precisa. Já a opinião, ela pode variar de pessoa para pessoa. Cada pessoa pode ter uma opinião diferente, né? Nem todos pensamos igualmente, tá bom? Então, isso é bem importante lembrarmos também. Bom, vamos lá então para abrirmos então a nossa aula com a seguinte pergunta. Você sabe então para que serve uma reportagem? Então, eu falei um pouquinho, né? Mas vamos lá. Vamos lembrar então. A reportagem ela tem o intuito de informar fatos de interesse público, então interesse da sociedade, do público em geral. Para isso, essas reportagens elas são escritas com base em diferentes tipos de informação e podem ser aprofundadas por meio de entrevistas, gráficos, infográficos, tabelas, para apresentar versões ou informações sobre um mesmo fato, de modo a orientar e contribuir para formar a opinião do leitor. Então, olha o número grande então de textos ali que podem compor uma reportagem, gráficos, infográficos, entrevistas, depoimentos. Isso é muito curioso, muito interessante, né? Então é um texto, a reportagem é um texto que possui vários outros textos inclusos dentro dela, né? Então isso é bem bacana. A imagem, né, uma característica muito importante também, né? Então uma foto, um infográfico ali se fazem muito importantes e interessantes para a compreensão, né, daquele conteúdo. Ajudam a perceber os detalhes maiores, né? Então, do que eu estou falando, né? É diferente de quando eu vejo uma característica ou quando eu tenho que pensar naquela característica, né? Então, quando eu vejo lá a imagem de uma pessoa, como ela está se vestindo, por exemplo, né? Que características ela tem, é diferente de alguém descrevendo, a pessoa é assim, desse jeito, ela está trajando tal roupa, né? Ela é alta, ela é baixa, ela é não sei o quê, né? E assim por diante, tá bom? Então é diferente. Então o componente da imagem também ajuda bastante, beleza? Vamos adiante. Vamos ler então trechos de uma reportagem então sobre culinária, né? Culinárias regionais, vamos lá? Olha lá então a nossa reportagem. Temos aqui o nosso título. Como que nós chamamos o título de uma reportagem? Vocês lembram? Manchete, né? Não é mesmo? Manchete. Todo texto ele possui título, não é mesmo? Então, para diferenciar na reportagem, nós vamos usar um nome específico, né? Que é manchete, beleza? Então, manchete. Na sequência, eu tenho o quê? O subtítulo, que também tem um nome específico. Como que nós podemos chamar? Vocês lembram? Linhas finas, não é mesmo? Ou olho também, pode ser chamado de olho também. Olho da reportagem ou linhas finas, tá bom? Como que é a linha fina desta reportagem? A resposta depende do estado em que se estiver. Para os baianos, leite de coco e azeite de dendê. No Espírito Santo, óleo de urucum e caldo de peixe bem temperado. Outro componente importante que não pode faltar dentro da reportagem é o nome do jornalista responsável. Então, quem criou aquele texto, quem elaborou. Então, aqui foi elaborado pela Flávia Schiochet. E também é um texto datado, as reportagens elas são datadas. Isso é importante para as pessoas se localizarem, se já leram, se não leram. E nos meios digitais também possui horário, né? Porque ao longo do dia as pessoas costumam acessar várias vezes ali os portais de notícia, os sites, e por isso elas precisam saber se já viram,
se já leram ou não aquela informação, tá bom? Por isso o horário é legal e interessante de constar ali. Continuando. A decisão para a rixa de quem mantém a receita da verdadeira moqueca passa por uma posição geográfica. Estando na Bahia, faça como os baianos. Se for ao Espírito Santo, concorde com os capixabas. Apesar de serem ensopados de peixe, cozidos rapidamente em panela de barro e finalizados com coentro, a composição das moquecas muda bastante. Para o capixaba, se colocar leite de coco, vira peixada, diz Alexandre Bressanelli, professor do Centro Europeu. Na receita do Espírito Santo, o peixe é cortado preferencialmente em postas e os temperos são refogados em óleo com urucum, que dá a cor vermelha característica da moqueca. Com forte influência africana, a Bahia acrescentou leite de coco e azeite de dendê, dois ingredientes que contribuem com o sabor marcante de levar pimentões verde e amarelo e pimenta dedo de moça. A escolha da panela é importante. A de barro mantém o calor e o caldo continua borbulhante depois de sair do fogo. A origem da caçarola é indígena e o ofício das paneleiras de Goiabeiras Velha, bairro de Vitória, é reconhecido como patrimônio imaterial do Brasil. Caso não dê para ir ao Espírito Santo, comprar suas panelas, o chefe Ivan indica Paranaguá e Florianópolis. Dá para usar outros tipos de panela. O tempo de cocção é o mesmo e o sabor não vai mudar muito, explica o chefe. Mas, sem panela de barro, não pode chamar de moqueca, brinca. Então é bem interessante, né? Então, essa receita não basta só os ingredientes, tem alguns detalhes a mais, né? Por exemplo, o fato de ser feito ali, produzido em panela de barro, né? Que dá todo um sabor próprio e característico àquela receita chamada de moqueca, beleza? Então, vamos seguir. Refletindo aqui, para elaborar a reportagem, a repórter Flávia Schiochet ouviu dois especialistas. Que efeito de sentido isso produz ao fazermos a leitura do texto, né? Por que será, então, que eu tenho ali, essa apresentação ali, de dois especialistas, Então, chefes ali de cozinha, Então, tem ali uma informação baseada em especialistas. Especialistas conhecem muito sobre o assunto, não é mesmo? Então, se eu trago alguém que conhece muito sobre aquele assunto que eu estou tratando, eu crio um efeito de sentido. O que eu quero que as pessoas sintam ali, com essa possibilidade ali de trazer pessoas que conhecem sobre o assunto? Eu quero exatamente que elas o quê? Confiem, naquilo que eu estou ali escrevendo, enquanto jornalista, certo? Então, esse efeito assim é bem interessante. Vamos conferir aqui então. Olha lá. Então, ao ouvir esses dois especialistas no assunto, ou seja, em moquecas, a repórter ela passa maior credibilidade. Então, o leitor ele confia mais, naquelas informações que são apresentadas ali ao longo do texto da reportagem, Então, quando eu sei que a pessoa conhece sobre o assunto, eu posso confiar e aquelas informações realmente vão ser seguras, beleza? Isso é importante, Então, é diferente de uma opinião de alguém que, pode saber ou pode não saber do assunto. Eu não sei, mas uma pessoa que cozinha, que tem aquilo ali na sua prática diária, cotidiana, passa maior confiabilidade, beleza? Atividade número 1. Leia o trecho. Responda o seguinte: de acordo com a reportagem, quais ingredientes revelam a influência da cultura africana na moqueca baiana? Já voltamos.
Belezinha, e aí? Vocês conseguiram responder? Tiveram dúvidas em relação ao que foi solicitado? Vamos ver então se você acertou. E se não acertou, por favor, corrija aí do outro lado também. Olha lá. Então, de acordo com a reportagem, né? Quais ingredientes revelam então a influência da cultura africana na moqueca baiana? Vamos conferir. Então, o leite de coco e o azeite de dendê, eles conferem um sabor marcante à moqueca baiana. Então, esses elementos, eles foram então trazidos ali, né, em relação à cultura africana, né, que influenciou ali essa receita baiana de moqueca, beleza? Perceberam? Muito bem. Quem acertou, parabéns. Agora, atividade número 2. Olha lá. Leia o trecho e responda o seguinte: qual é a opinião do chefe Ivan Lopes sobre o uso da panela de barro no preparo da moqueca? Já voltamos. E aí, você notou então qual foi a opinião então do chefe, né? Então o chefe aqui, Ivan Lopes, a respeito ali do uso da panela de barro, percebeu? Vamos ver se você acertou? Vamos conferir aqui juntos. Olha lá. Segundo o chefe, então o cozimento é o mesmo e o sabor muda pouco, porém se não for cozida na panela de barro, segundo o nosso chefe aqui, não é uma moqueca, não pode se considerar porque perde bastante a questão do sabor, né? Em relação ao modo como isso é preparado, né? Então, tudo isso que foi colocado, o modo de preparo, as dicas do chefe, tudo isso fazem parte, então, para que aquele sabor seja exatamente aquele procurado, né? Se eu uso alguma coisa diferente, obviamente eu vou alterar um pouquinho
a questão do sabor também, tá bom? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, pessoal? Olha lá, né? O que a opinião de Ivan Lopes sobre o uso da panela de barro pode revelar em relação ao seu valor cultural? O que será, né? Que nós podemos identificar aí em relação ao valor cultural. Com certeza, o uso da panela de barro, ela tem uma singularidade ali própria, né? Daquela região, daquela localidade também, né? Então, as pessoas que produzem ali aquela panela, né? E as pessoas ali vão se adaptando aos ingredientes, né? Aos componentes ali também que são próprios daquela localidade para criar, então, o seu prato. Olha lá. Então, a escolha da panela de barro é importante. A de barro mantém o calor, né? O caldo continua borbulhante depois de sair do fogo. Então, aqui eu vou percebendo, né? Que tudo isso vai se configurando como um elemento fundamental, né? O uso ali da panela de barro para que aquele sabor, né? Que as pessoas ali costumam ali produzir seja, né? Adequado àquele prato típico, né? Então, se você come lá um tipo de alimento, você geralmente vai focar naquele sabor, né? Se é bom, se é ruim, que sabor é agradável, está mais picante, está adocicado, está amargo, como que está essa questão do prato, tá bom? Então isso é bem importante. Então, valor cultural aqui é bem importante e predomina, né, a questão do valor cultural local também, tá bom? Então, a produção de um alimento, ela consiste em preservar os costumes e os rituais de modo a remeter às culturas que deram origem àquele prato. Então, a cultura local, novamente, aí marcando presença, né? Então, o prato é construído de acordo com a localidade e de acordo com os costumes dos seus moradores também, tá bom? Atividade número 3. A repórter apresenta um fato ou uma opinião para a resolução da rixa sobre a receita verdadeira. Explique isso anotando trechos. Já voltamos.
Legal. E aí, temos um fato ou uma opinião? Você percebeu cada palavrinha, né, que foi utilizada? Eu consigo perceber isso, né? Foi um fato, foi uma opinião? E eu pedi para você comprovar utilizando trechos ali, então, do texto, né? Para dizer se aquilo realmente é um fato ou é uma opinião. Vejamos se vocês acertaram aí. Vamos conferir juntos aqui, tá? Olha lá. Então, apresenta aqui uma opinião, né? Para resolver a rixa entre baianos e capixabas. Então, de acordo com a repórter aqui, a resposta ela depende de uma posição geográfica. Concorde com os baianos se estiver na Bahia e com os capixabas se estiver no Espírito Santo. Então, aqui é muito interessante, né? Como resolver a briga. Se você estiver naquela localidade, concorde com eles, né? Aí não vai ter briga nenhuma. Se você estiver em outra localidade, também vai concordar justamente com o local que você está, né? Então, a posição geográfica é o que vai interferir aí, né, no modo como você vai opinar em relação àquele prato. Qual que é o melhor? Quem que criou? Ou sei lá o que, né? Então, cada característica, com certeza, vai ser marcante. E aqui, a opinião, né, é porque, assim, nós percebemos pelos elementos, né? Você deve concordar. Então, não é uma imposição, né? E também não é uma informação precisa, né? Então, eu percebo que é um componente de opinião mesmo, tá bom? Percebam isso sempre dentro dos textos, beleza? Vamos adiante. Então, na aula de hoje, o que nós fizemos, pessoal? Vamos conferir, então. Fizemos a leitura e a interpretação de trechos de uma reportagem, né? Isso foi bem interessante sobre a questão da cultura, né? Dentro da culinária, como que isso interfere regionalmente, tá bom? Fizemos também a distinção entre o fato e a opinião relativa a esse fato. Então, como que eu vou percebendo, né, através das palavras, que aquilo ali é uma opinião ou se aquilo ali é um fato, né? Eu percebo ali pelas características do contexto da frase, né, que aquilo ali foi expresso como uma opinião, ou se eu tenho um fato, realmente uma informação concreta, comprovada e que não se altera nunca, né? Justamente isso que é importante e fundamental dentro da minha análise, beleza? Então, muito bacana, tá bom? Então, agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.